as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Contas a Direito. Eu sou Manuel Gomes, sou contabilista e comigo tenho sempre o prazer de ter em estúdio a Madalena Marques, que é advogada. Viva, Manuel! É um gosto de estar aqui. Vamos lançar só um alerta aos nossos ouvintes e espectadores de que todas as sextas-feiras nos têm que aturar. Isso, aturar no bom sentido. Esperamos contribuir para que algumas dúvidas que possam surgir sejam esclarecidas. E hoje propunha-te falar na responsabilidade ou não responsabilidade dos advogados em termos de trabalho, olha, daquilo que achares que deves falar. Olha, Manuel, esse é um tema delicado. Mas que tem que ser falado. E tem que ser falado porque existe uma ideia que eu gostava muito de desconstruir a respeito dos advogados e não tem nada a ver com posições de classe e de defesa de classe. De facto, quando qualquer pessoa contrata um advogado, quando lhe passa uma procuração, está a celebrar um contrato. Exato. Um contrato de prestação de serviços. Embora muitas vezes não se tenha essa consciência, mas o emitir de uma procuração corresponde à celebração de um contrato de prestação de serviços. Pois, talvez porque não seja passado a escrito no vulgar contrato, não é? Exatamente, é apenas pessoas, uma folha. É sempre uma folha. Mas a verdade é que eu, quando recebo uma procuração, estão-me a confiar um mandato e que se traduz nesta prestação de serviços. É claro que se alguém me passa uma procuração, é porque pretende que eu desenvolva um determinado trabalho, a represente numa ação judicial ou num contrato ou noutra coisa qualquer. E, lamentavelmente, muitas vezes há advogados que ou não cumprem o mandato, recebem a procuração e não fazem nada, o que é péssimo, desde logo péssimo, porque a imagem dos advogados enfim, na opinião pública, aquilo que nós sabemos, mas também é muito mau porque a pessoa pode perder a possibilidade de ver reconhecido um direito, não é? E, portanto, isto é um tema bastante delicado. Ultimamente, temos assistido a várias ações judiciais contra advogados para exigir a responsabilidade civil. Pronto. Quanto a isto, eu gostava de dizer o seguinte, não é por um advogado perder uma ação que a pessoa que perdeu a ação tem direito a uma indenização, porque a questão principal que se coloca nesta sede da responsabilidade é, primeiro, o advogado fez o que devia ter feito ou não? E no caso de... Se fez. E se na verdade a pessoa não tinha o direito que supunha ter, não há nada que dizer. Ou seja... Mas há o direito do advogado informar. Claro, claro. Aliás, nós temos um código deontológico que nos obriga a informar, por um lado, as pessoas, esclarecer as pessoas sobre as possibilidades, a viabilidade do que pretendem, não é? E também porque não devemos fazer um uso abusivo dos tribunais, das ações, do direito, não é? Portanto, quando a pessoa nos contacta e nos diz porque eu quero isto, nós temos a obrigação de esclarecer, atenção que o senhor não tem esse direito ou dificilmente lhe será reconhecido ou não tem.
Sendo que... A questão que se põe é que muitas vezes, sabes melhor que eu, que há advogados que às vezes, nem sequer essa parte, às vezes esquecem um pouco, não é? Para ganhar alguns honorários, esquecem um pouco. É verdade também. É verdade que às vezes a relação entre o advogado e o cliente não é muito clara. Não é muito clara. Clara no sentido da franqueza, da honestidade, não é? Porque eu costumo dizer, se as pessoas procuram um advogado é porque não podem ou não sabem fazer sozinhos aquilo que precisam. E, portanto, por isso contratam o técnico, não é? Ora, nós, enquanto técnicos, temos a obrigação de esclarecer, informar, para quê? Para que os nossos clientes tomem decisões informadas. E imagine-se, eu explico a um cliente que dificilmente ele verá aquele direito reconhecido. E ele diz-me, eu quero tentar. Sim, perfeito. Essa é outra questão. Perfeito. Quer tentar? Quer tentar. Agora, se eu não lhe disse... Agora imagina, por exemplo, eu digo a um cliente, sim senhora, vamos pôr a ação. E eu sei logo à partida que a ação não tem um ponto de viabilidade. E a seguir vêm as custas judiciais, naturalmente os honorários do advogado, claro. Embora o advogado muitas vezes seja visto como aquele indivíduo que dá uns conselhos e, portanto, não precisamos de lhe pagar. Também há muito essa ideia, não é? Mas eu telefono ao advogado, o advogado dá-me uns conselhos, só que para o advogado responder à pergunta está a usar o saber técnico, não é? E isso as pessoas muitas vezes descuram. Mas isso não é só contigo, é também com o contabilista. Sim. Nós passamos pela mesma coisa. E é verdade. Pensam que os conselhos... Um conselho. Dá uma opinião. Olha, diz-me lá o que é que tu achas sobre. Normalmente estão os almoços e jantares. Os amigos e os familiares aproveitam para umas consultas grátis. Mas, de facto, o que eu queria também deixar aqui bem presente é a possibilidade que as pessoas têm de se sentirem defraudados por algum advogado que não tenha cumprido o mandato, que não tenha feito o que lhe foi pedido, a possibilidade de reagirem. Mas atenção que a possibilidade de virem a ser indemnizados, uma coisa muito simples, vou dar um exemplo muito simples. Nós vivemos com uma espada no pescoço, que são os prazos. Imagina que alguém me confia um processo e eu tenho que fazer uma contestação. Pronto. E a contestação tem que ser feita num determinado prazo. E se eu não faço essa contestação, o que é que acontece? Imediatamente se reconhece o direito daquele que intentou a ação. Pronto. Imagina que isso me acontece. Isso pode perfeitamente acontecer-me porque eu contei mal o prazo. Pode-me acontecer porque eu fui descuidada, pode-me acontecer porque eu me esqueci. Obviamente que nunca acontecerá, quero eu acreditar, nunca acontecerá deliberadamente, não é? Pronto. Portanto, pode resultar de um erro. Erramos todos. Eu não conheço gente perfeita. Felizmente. Não é? Felizmente isso era uma chatice. Toda a gente muito, muito perfeita era uma chatice. Mas, na verdade, o que eu quero transmitir é que se isto acontecer, se realmente a pessoa se sentir defraudada, pode reagir. Mas, atenção, o direito a ser indenizado só é reconhecido se efetivamente aquela situação concreta tinha viabilidade. Imagina, por exemplo, numa ação de trabalho em que um trabalhador é despedido e é despedido verbalmente, sem processo disciplinar, e, portanto, um procedimento completamente ilegal. E eu não faço a contestação. Esse trabalhador, com toda a certeza, digo eu assim, porque a lei é muito rigorosa nestes termos, com toda a certeza aquele trabalhador ganhava aquela ação. Opção ao advogado. Ok? Então, se aquele trabalhador ganhava aquela ação... ganhava a ação em relação à entidade patronal. Exatamente. Então, eu, com o meu erro, causei-lhe um prejuízo. Então... esta pessoa pode vir a obter uma indenização. Há aqui um conceito que eu vou deixar no ar, que é a perda de chance. Ou seja, eu perdi a oportunidade de ver reconhecido o meu direito. Exato. Mas direito esse que eu, com um grande grau de certeza, ia ver reconhecido. Por isso é que eu dizia há bocadinho, não é só porque alguém perdeu uma ação que a seguir pode ir pedir uma indenização ao advogado, porque eu posso perder uma ação porque eu não tive o direito. Claro. Isso é outra questão. Nós aqui só estamos a falar na responsabilidade, e nem podíamos falar de outra, como é evidente, só estamos a falar na responsabilidade que resulta
de eu, advogada, não cumprir o mandato. Eu não cumpri o mandato. Pronto. E então, daí resulta ou não a minha responsabilidade. Resulta se efetivamente com o meu comportamento eu causei um dano no outro. E para que se determine se eu causei o dano ou não, é preciso que se avalie se aquela pessoa tinha a probabilidade de ver reconhecido um direito. Lembro-me de uma situação de uma colega de profissão, que teve uma ação judicial de responsabilidade civil, em que alguém lhe pedia uma indemnização, creio que eram de 100 mil euros. E a colega ganhou a ação porquê? Porque a pessoa em causa não tinha o direito. Não tinha o direito. E, portanto, ela acusava a minha colega de não ter recorrido, a pessoa acusava a minha colega de não ter recorrido, mas, na verdade, aquele direito não existia. Portanto, ela perdeu em primeira instância, a minha colega efetivamente não recorreu, mas como a senhora de facto não podia ver reconhecido aquele direito, a minha colega foi absolvida. E, portanto, não houve ali qualquer responsabilização. Mas, como eu sempre digo, é bom que as pessoas estejam atentas, estejam alerta. Cada caso é um caso. É, obviamente. Mas os contratos são para ser cumpridos, não é? E com os advogados também. Manuel, chegámos ao fim. Mais uma vez, terminamos a nossa rubrica de hoje. Eu gostava só de deixar mais uma nota, e que é esta. Os advogados devem ser consultados com caráter preventivo, com caráter informativo, que isso evita muitas dores de cabeça. Manuel, também digo a mesma coisa para os contabilistas. É verdade, evita muitas dores de cabeça. Chegamos ao fim, estamos em radioava.global, estamos à sexta-feira, mais por ou volta, menos, exatamente, das 18 horas. E estamos nas redes sociais, ao vosso dispor. Manuel, foi um prazer. Prazer, Boa tarde. Até lá. radioava.global